Hoje estou com um Drauzio Varela maravilhoso, dispensa apresentações e como o cachê dele é super caro, quero aproveitar e vamos falar de várias coisas. A primeira delas é doença sexualmente transmissível. Essa questão do cachê é brincadeira. É verdade, né? Eu tô brincando. Ela comeu um sanduíche, são aqui quase 4 horas da tarde, nem me ofereceu um pedacinho. Essa parte não é verdade, essa parte não é verdade. Sempre foi usado esse termo, né? Doenças sexualmente transmissíveis. Porque é um termo bem claro, todo mundo entende do que se trata. Esse termo foi mudado agora para infecções sexualmente transmissíveis. ISTs. Por que infecções? Porque, na verdade, você pode ter uma infecção sexualmente transmissível sem ter nenhuma doença aparente naquele momento. Então, esse termo, quando você fala, você está com uma doença sexualmente transmissível, uma DST, eu falo, não estou sentindo nada. E o que é? Imagina, eu posso falar de sífilis, eu posso falar de gonorreia, posso falar de um monte delas, infecção por clamídia, herpes. Herpes, você tem o herpes genital. De repente, aparecem aquelas bolinhas nos genitais externos, que depois de 5 dias, uma semana, regridem. Você continua a ter o vírus, você continua a ter a infecção, mas você não tem uma doença sexualmente transmissível. Ah, entendo o termo, entendi. Aí você tem a sífilis primária. Sífilis primária o que é? Aparece uma feridinha nos genitais. Primeiro, não aparece em todos os casos. Mas a pessoa tem mesmo que não apareça? Mesmo que não apareça. Mesmo quando aparece a ferida, essa ferida regride. É uma pequena ulceração que regride. Depois de alguns dias, e você continua com a infecção, porque você não tratou. Então, o treponema, que é a bactéria, está lá, então, quieta. E ela vai mais tarde te dar uma infecção que é chamada sífilis secundária. Mas eu peguei sífilis numa relação sem camisinha. Ponto. Não tem aqui dúvida. Pegou numa relação sem camisinha. Eu posso ter tido sexo anal, oral, ou vaginal, ou o que for. Qualquer Qualquer contato passa. Na verdade, o preservativo, se você tem uma lesão, ele protege os órgãos sexuais. Porque ultimamente tem se falado muito de sífilis. Sífilis era uma doença controladíssima, né? E que de tempos para cá aumentou. Eu li 700% nos últimos tempos de sífilis. Me ajuda, doutor. A sífilis é provocada por uma bactéria, que é o treponema pallidum. Esse treponema, o que faz? Quando você adquire, em geral faz uma ferida, uma pequena ulceração nos órgãos, na parte externa dos órgãos genitais. Na mulher, você pode ter essa ferida mais internamente. E aí você não enxerga, porque a parte externa está normal. Não dói. Entendi. Aí o que acontece? Ela regride espontaneamente. Às vezes aparece um linfonodo, um gânglio, uma íngua, que a gente chama de satélite aqui na região inguinal, que também desaparece espontaneamente. Só que a bactéria fica... Isso não quer dizer que está curado. Não, ao contrário. Ela fica em outros pontos do organismo que você não vê. Então, nessa fase que você tem a lesão, só a lesão inicial, é chamada de sífilis primária. Pode ter o linfonodo, o gânglio aqui, a íngua aumentada. Regride essa sífilis primária e vai se manifestar anos mais tarde. E eu nunca soube sequer que eu tenho. Nem soube que tem. Se fizer o exame de sangue, tem exame certo, você detecta. Certo. E aí você vai ter a sífilis secundária. A sífilis secundária costuma dar lesões pelo corpo, lesões na pele. Depois, eu nunca vou relacionar. Muito tipicamente na palma das mãos, uma lesão avermelhada, a gente chama de um eritema, na palma de mão, mas espalhada pelo corpo todo. Na mucosa da boca especialmente. E aí ela é transmissível até pelo beijo, porque nessas lesões você tem a bactéria. Você tem o treponema. Homem passa para mulher, mulher passa para homem, mulher passa para mulher, não tem cego, não escolhe, é só de não homem, interessa, é sífilis. Não interessa o tipo de penetração também, não vem ao caso. Muito bem. Esta sífilis secundária também regride espontaneamente, depois de alguns dias. As manchinhas desaparecem. Somem. O cara passou, estou bem agora. E aí ela vai se manifestar como sífilis terciária. A sífilis terciária atinge o sistema nervoso central, na maioria das vezes. Subiu para a cabeça. Isto.
E aí você vai ter um quadro com déficit motor, uma pessoa que as pessoas começam a ter uma marcha típica. Nesse momento ela sabe que tem sífilis? Muitas vezes não, isso passa como uma doença neurológica. Agora, desde o momento em que ela teve a infecção, ela continua transmitindo a doença. Às vezes as pessoas dizem, não, mas quando vai sair a cura da AIDS, um remédio que cure a AIDS? O fato de surgir um remédio não quer dizer que você vai fazer a AIDS desaparecer. Olha o caso da sífilis. Sífilis tem tratamento. É a penicilina. Uma injeção e caput. É o antibiótico dos anos 30 do século passado, né? É a penicilina. E aí você dá aí um número de injeções de penicilina, que não custa nada, é baratíssima, e cura a sífilis completamente. A sífilis, não precisa chegar a ter danos neuronais. Muito antes, apareceu a lesão, se é feito o diagnóstico, você toma 2 ou 3 injeções de penicilina, acabou. Está resolvido o problema. A pessoa precisa saber. E está aí a sífilis até hoje e aumentando a prevalência, aumentando a transmissão. E você diz por quê? Por que eles... Me conta, doutor. Porque as pessoas não levam a sério essas coisas, sabe? Esse comportamento sexual é muito complicado. Hoje nós temos muito mais liberdade sexual do que existia 20, 30, 40 anos atrás. E se você não toma proteção, não usa métodos de proteção, você corre muito mais risco do que corria no passado. A grande discussão na AIDS hoje é essa. A camisinha foi uma coisa importantíssima, né? Porque realmente protege, né? O sexo, penetração com camisinha protege, você não pega o vírus. Muito bem. A gente só contava com a camisinha no passado. Só que a gente sabe que a camisinha ajuda, mas não resolve o problema, porque as pessoas não usam. Ah, é porque as pessoas não usam. As pessoas não usam. É porque de repente, não, e tal, no momento não deu tempo. É sempre assim. É sempre... E pega onde mais? Pega mais os mais jovens, né? Pois porque quando num programa está inconsequente, aconteceu. E você também, né, essa idade, todos nós tivemos essa idade, você é inconsequente, você acha que com você não vai acontecer. Se você quer ter liberdade sexual, você tem que ter responsabilidade com você e com os outros. Verdade. Não é? Você tem que se proteger. Você tem uma relação monogâmica com outra pessoa que é monogâmica também, não tem problema, vale tudo. Agora, se você sai com uma pessoa e você não conhece... sei o histórico do cara, é melhor nem arriscar. E o que acontece muitas vezes? Muitas vezes as pessoas até usam na primeira, segunda relação, aí depois... Mas eu não sei o que aconteceu fica antes. Conhecendo, aí diz, especialmente as mulheres que se apaixonam com a maior facilidade. Os homens também se apaixonam. Não, igual as mulheres não. Não. As mulheres... Mas vocês saem 2, 3 vezes com o homem, já estão apaixonadas, sonhando. Nós sempre recomendamos o uso da camisinha, era a única arma que a gente tinha. Hoje temos outras armas, né? Hoje você tem a chamada terapia pré-exposição, que é indicada em que situação? Você toma um comprimidinho de um remédio diariamente e é especialmente indicada quando você tem casais discordantes. O que significa? Seu marido é HIV positivo, você não. Ou vice-versa. Então, o que é negativo, toma um comprimidinho por dia de uma droga chamada Truvada. E o Truvada, na verdade, é uma combinação de 2 antivirais. Meio que protege. Meio que protege? Não, protege completamente. Mesmo. Completamente. E aí, nesse caso, não precisa nem da camisinha. Não precisa. Aí não precisa. E você tem a chamada... No caso da AIDS. No caso da AIDS. Só da AIDS. E você tem a chamada terapia pós-infecção. Pós-exposição. No caso de um enfermeiro que se picou, por exemplo. Pós-exposição. Ou no caso de você, uma moça solteira, saiu, foi para uma balada e ficou com uma pessoa. E aí você não tomou nenhum cuidado, tinha bebido. E você não sabe se a pessoa tinha? Não sabe, não conhece, sabe nada daquela pessoa. E aí você vai ficar grilada com essa única relação que foi mantida desse jeito. Vai à unidade básica de saúde. Era isso que eu ia te perguntar. E pega a medicação que é chamada terapia pós-exposição. E essa você vai tomar durante 30 dias. E é gratuito? É gratuito. Tudo, mesmo a pré-exposição ou pós, tudo gratuito. Você vai, toma 30 dias, o risco cai para 0. Imagina, eu encontrei um cara, não sabia de nada dele. Meu Deus, nunca me vi depois e quero saber se eu peguei alguma doença.
Por exemplo, vamos pegar uma situação mais dramática do que essa, estupro. Eu achei que essa era... Essa é muito mais... Infelizmente, o número de mulheres estupradas no Brasil é inacreditavelmente alto. Você foi estuprada por uma pessoa que não merece a menor confiança. Exato. Né? Você procura o serviço de saúde e ali eles têm um protocolo. Quais são todas as drogas que você deve tomar para prevenir o aparecimento de qualquer doença. De qualquer uma, desde sífilis a HPV, sífilis, AIDS. clamídia, de todas as doenças. Perfeito. Você faz esse tratamento e discretamente, aquilo é discreto. Isso é legal, porque isso é uma coisa que as pessoas têm muita em negação. Alguém vai descobrir, alguém vai saber, eu tenho dúvida, mas não devo ter. E é isso, é seguro e é privado. Nessa questão da privacidade, agora nós começamos a ter o teste para AIDS em farmácia. Você vai na farmácia, compra e faz um teste. Em geral, um teste com saliva, ou pode ser um teste com uma picadinha no dedo. Vendido em farmácia, mas esse exame... que é uma briga grande nossa, há muitos anos que a gente vem dizendo isso. E o pessoal dizia, não, legal, mas parabéns, a então pessoa... uma briga ganha. Muito... Parabéns. Não por mim, mas pelos epidemiologistas, pelo pessoal que trabalha com AIDS. Aposto que tem peso. Porque se você faz o teste de gravidez na farmácia, por que você não pode fazer o teste para AIDS? Quanto tempo depois, no caso da AIDS, né? Vamos pegar a AIDS. Quanto tempo depois de eu ter um comportamento de risco, né? Uma relação sem camisinha, é que eu posso fazer o teste para saber? Porque tem uma janela que eu não consigo perceber. Em média se diz 2 ou 3 semanas. Semanas? Em mesmo média. para AIDS? Em média. Alguns testes muito mais sensíveis, com 10 dias já estão positivos. E custa caro esses testes de farmácia? Não sei te dizer, mas não são testes caros. Não são inacessíveis, não. né? Não são. E prevenção? Imagina, eu sei que camisinha previne, mas tem alguma doença sexualmente transmissível que eu posso tomar vacina? Tem o HPV, é o papilomavírus. O papilomavírus é o vírus que provoca o aparecimento de pequenas verrugas genitais. Pênis da vagina, na região perianal também. Quando você tem relações anais. A maioria desses vírus papiloma, porque o papiloma tem uma série enorme de subtipos. Certo. A maioria deles provoca lesões benignas, que são essas. Mas tem aí uns 3 tipos, pelo menos, que provocam lesões que são precursoras do câncer de colo do útero ou câncer de pênis. De pênis. Muito bem. Esses são protegidos pela vacina. A vacina protege mais de 90% dos casos. O problema da vacina é que você tem que administrar 3 doses. Em geral, faz a primeira dose, depois faz outra um mês depois faz outra com 6 meses, parece. Bom, já cria um problema, porque as pessoas tomam a primeira, não tomam a segunda. Exato, e aí não fica protegido. E tem sempre uns idiotas criminosos que soltam pela internet que a vacina dá isto, que a vacina dá aquela complicação. Teve um caso em São Paulo, numa escola que eles vacinaram as meninas, e uma menina que ficou tonta. Milhões de unidades de vacina, porque uma menina disse que ficou tonta naquela hora, e outras também ali acharam que também ficaram tontas. E é isso, quando começa um zum, vai surgindo outras coisas, né? Muito obrigada, Drauzio. É tão bom poder conversar com alguém que conhece a informação e tão tranquilizante. Foi um momento muito esclarecedor e tranquilizante mesmo. Muito obrigada. E você pode se sentir tão abençoado, tranquilizado e informado que nem eu, porque esse privilégio de falar com o Dr. Drauzio é teu também. Por isso, obrigada por estar aí. Se você acha que é importante passar essa informação para frente, não esquece de dar uma compartilhada com todo mundo que você conhece e, claro, né, dá um like nesse vídeo se você gostou e subscreve no canal. Obrigada. Obrigado a você.